Olá, fera! Professora Carol Macedo novamente com vocês na segunda aula de Grécia. Na aula passada, nós havíamos lembrado de como foi a formação da Grécia e havíamos descrito os primeiros momentos da sociedade grega através da sociedade gentílica. Agora, nós vamos dar continuidade à história da Grécia falando daquilo que todo mundo quer saber. E as polis gregas, certo? Mas antes, você tem que entender como é que essas polis foram formadas. Vamos aqui comigo no quadro? Bom, nós vimos na aula passada que os gregos formaram durante o período homérico os chamados genos, que eram comunidades familiares, e essas comunidades elas tinham a posse coletiva da terra e a liderança de um pater. Só que com o passar do tempo dessa chamada Idade das Trevas gregas, a tendência foi a população aumentar. E o resultado desse aumento populacional foi a necessidade de cada vez mais haver unidade. E vários grupos começaram a se unir em fratrias, em tribos e, por último, num complexo conhecido como demos. O demos era uma espécie de vila primitiva. Com o aumento da população, da atividade comercial, os demos se tornaram as primeiras cidades-estado. Bom, só que a formação de um núcleo urbano com atividade comercial vai, obviamente, gerar o aparecimento da divisão social do trabalho. Os grupos eles vão começar a separar aqueles que têm atividades mais importantes e por isso são mais valorizados, outros que têm atividades mais braçais e por isso não são tão valorizados dentro da sociedade. O resultado do aparecimento do núcleo urbano, conhecido como polis, e da vida política intensa é as diferenças sociais. Dê uma olhadinha aqui no quadro comigo como estavam divididos essas categorias sociais dentro da polis. Nós temos, em primeiro lugar, os chamados eupátridas, nesse topo dessa sociedade. Esses eupátridas, eles eram os ricos proprietários de terra, donos das grandes propriedades e por isso constituíam a nobreza na Grécia. Os gergoi, a segunda categoria social, eram chamados pequenos proprietários. Faziam uma agricultura basicamente de subsistência, mas vendiam o excedente de produção. Os tétis eram aqueles trabalhadores livres, mas sem propriedade de terra. E por último, os escravos. Ok, fera. Gostaria de que você lembrasse apenas que escravo na antiguidade é diferente do escravismo que nós vimos em Brasil, certo? Durante o século XV, XVI, XVII, que os europeus utilizavam como mão de obra básica o escravo africano. No caso da antiguidade, todos os povos, desde o início das guerras, utilizavam os seus prisioneiros de guerra como escravos. E é daí que vem também os escravos gregos, ok? Bom, a polis grega, ela é um complexo arquitetônico, mas mais do que apenas uma cidade, o termo polis se refere à vida, a vida cultural intensa, a participação econômica e política. Polis não é só o complexo arquitetônico, é toda a sociedade montada em cima desse complexo. Está vendo aqui? Essa é uma polis grega. Você percebe que as polis gregas, elas têm algumas características em comum. Vamos lá dar uma olhadinha? Bom, em primeiro lugar, todas as polis gregas estão situadas em regiões montanhosas, porque é típico da Península Balcânica, onde a Grécia se desenvolveu. Por isso, percebemos que alguns complexos arquitetônicos, como templos, palácios, estão situadas numa região um pouco mais alta. Essa região alta é conhecida como Acrópole. Uma outra característica que gostaria de enfatizar para vocês é que, na Grécia, exatamente por conta dessa dificuldade geográfica, ou seja,
a locomoção por terra era dificultada pela existência de várias cadeias montanhosas, acabou levando a cada polis dessa ser completamente independente das outras próximas a ela. Quando eu falo de independência, eu estou falando de independência total, ou seja, a estrutura política pode ser diferente, a estrutura econômica pode ser diferente. Então, por que todas elas faziam parte da Grécia? Porque uma coisa, todas as cidades-estado compartilhavam: a mesma cultura. Eles utilizavam o grego como alfabeto, eles falavam o grego, eles tinham gosto pela arte, eles praticavam os esportes, eles gostavam e narravam seus mitos, certo? Então a unidade na Grécia ela foi mantida graças a algo chamado festivais pan-helênicos. De tempos em tempos, essas cidades celebravam essa unidade cultural através de jogos, esportividades. Lembre, o lema, digamos assim, dos gregos era mens sana corpore sano, ou seja, intelecto e atividade física. Para ele, daí via o belo, ok? Bom, vamos dar uma olhadinha nesses jogos? Aqui nesses jogos, nós temos algumas atividades desportivas, né, que vocês conhecem, como a maratona, o lançamento de dados, a premiação dos vencedores, coroados sempre com a coroa de louros, que era grande honra para aquele que a recebesse, certo? E esses heróis gregos, porque os primeiros heróis, eles eram mitológicos, vieram de narrativas, mas depois esses vencedores das Olimpíadas, por exemplo, os Jogos da cidade de Olímpia, em homenagem a Zeus, eles passaram a ser considerados heróis também. E herói passou a ser aquele que se destaca fisicamente. Esses heróis ganhavam a honra de serem imortalizados em histórias, em narrativas, ok? Bom, uma coisa que acabou levando a um desenvolvimento bastante grande na Grécia foi a necessidade dos gregos expandirem-se pelo mar. Pelo fato da península ela ser muito montanhosa, havia uma dificuldade muito grande na produção agrícola. Então, rapidamente, com o aumento populacional, os gregos perceberam que teriam que formar colônias, navegar, graças à facilidade do Mediterrâneo, e conquistar novas terras. Essa segunda diáspora levou a Grécia a se expandir, certo? Vamos ver o Império Grego? Bom, aqui nós temos a chamada Grécia peninsular, temos a Grécia insular, que são as ilhas, temos a Grécia asiática e a Grécia continental. Mas ainda está faltando um pedacinho aí nesse mapa. Nós temos ainda depois o domínio da região da Península Itálica. Eu aqui desenhando a botinha da Itália. Pronto, a Itália também foi conquistada, pelo menos na sua região sul, a chamada Magna Grécia, pelos gregos inicialmente. O Império Romano nessa época nem pensava em existir, certo? Bom, essa segunda diáspora grega teve um efeito ótimo para alguns. Lembre que nós estamos falando de uma sociedade onde já existe uma divisão social muito grande que diferencia e cria um abismo entre ricos proprietários, eupátridas, e os pobres, basicamente os tétis, que não eram proprietários e viviam de serviços e assalariamento. O lance é o seguinte: essa segunda diáspora trouxe muita riqueza, mas essa riqueza continuou acumulada na mão dos eupátridas. Para piorar, com a vinda cada vez maior de escravos, porque havia conquista de colônias, os tétis ficaram sem colocação na vida econômica. Claro que para esse proprietário era muito melhor utilizar um escravo do que contratar um trabalhador como o tétis. Resultado, esses tétis ficaram sem colocação econômica. Outra questão vai levar a uma crise social que vai acabar levando Atenas a uma guerra civil. É o seguinte: a intensificação da atividade comercial entre a cidade-estado original e as colônias por ela fundada levaram ao aparecimento de uma nova classe social,
os demiurgos, que eram comerciantes. Vamos dar uma olhadinha? Bom, esses daqui são os demiurgos, geralmente comerciantes, né? Pequenos artesãos que vendiam seus produtos. E esses aqui, ao lado, nós vemos, são os escravos por dívida. Como assim escravo por dívida, Carol? Você não falou disso. Bom, lembra que eu disse que os tétis, eles não tinham colocação econômica? Pois é, na Grécia havia escravidão por dívida. Se você devia dinheiro a alguém, essa pessoa poderia cobrar essa dívida com trabalho gratuito. Esse trabalho gratuito não era para sempre e também não era hereditário, mas a pessoa não vai gostar de ficar nem um pouquinho da sua vida escravo do outro, né? Bom, isso aqui levou a uma confusão social tremenda na Grécia. E houve uma preocupação muito grande por parte da elite dos eupátridas de como a população estava reagindo a esse empobrecimento por parte dos tétis e esse enriquecimento por parte dos demiurgos. Os demiurgos, apesar de enriquecerem, não participavam da vida política da cidade. Então, os eupátridas, reunidos no Areópago, acabaram tendo a ideia de convocar legisladores. Gente, para fazer as primeiras leis escritas da Grécia. Até então, as leis gregas eram consuetudinárias. Que nome grande! Consuetudinária é aquela lei que está baseada em costumes, moral, hábitos que são transmitidos de geração para geração. Os demiurgos exigiam que essas leis fossem alteradas, até para que eles tivessem colocação política. E os populares, os tétis, queriam essa modificação da lei para garantir algum direito ou algum benefício por parte do Estado. Ok? Vamos dar uma olhadinha também? Bom, nós temos 2 legisladores inicialmente. Drácon, esse primeiro que você está lendo, foi responsável pela elaboração das primeiras leis escritas da Grécia. Drácon, ele foi conhecido como um legislador ruim para a população, obviamente. Por quê? Porque Drácon tornou as leis que já eram bem rígidas, mais rígidas ainda quando as colocou para o papel. Esse segundo legislador, Solon, vamos se debruçar um pouquinho sobre Solon. Solon, ele tinha uma grande vantagem. Ele era, por um lado, eupátrida, filho de família nobre, proprietária, mas, por outro lado, ele era demiurgo de profissão. Ele tinha escolhido ser comerciante. Então, Solon tinha a vantagem de conhecer os 2 mundos e saber quais eram as exigências dos demiurgos. Resultado, as reformas de Solon foram aplaudidas, foram recebidas como a grande esperança dos gregos. Mas isso não significa dizer que os demiurgos iam aceitar essas reformas caladinhos e que, no caso, os eupátridas também iam aceitar todas as reformas que Solon propunha. O que é que eu estou colocando com isso? Que Solon não mudou tanto e nem pouco. Ele fez uma mudança que seria equilibrada se fosse aceita pelos 2 grupos. Dentre as mudanças de Solon, nós temos 2 que vamos salientar. Primeiro, ele pediu o fim da escravidão por dívida. Por outro lado, ele também pedia que a divisão social adotasse outros critérios, que ela fosse através de um critério censitário, ou seja, por renda e não mais por nascimento. Você acha que essas reformas de Solon foram aplicadas? Não, porque os eupátridas não queriam perder seus privilégios. Resultado, Atenas viveu uma guerra civil. E é sobre essa guerra civil que nós vamos conversar mais um pouquinho numa próxima aula, ok? Então, lembrando, falando da polis, vamos revisar. As polis gregas, elas foram fundadas em regiões elevadas e, por isso, essas polis elas não tinham muito contato entre si, só em eventos específicos conhecidos como festivais pan-helênicos, o que deu para garantir uma unidade cultural, mas não uma unidade sociopolítica e econômica. E nesse momento nós estamos vendo o iniciozinho da história de Atenas,
numa próxima aula, nós continuamos com Atenas e damos origem a uma nova cidade que é Esparta, ok? Bons estudos, fiquem conosco numa próxima aula.